Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos hoje, mais uma vez, reunidos para fazer os nossos estudos da Escola Bíblica Discipuladora. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 12, quando a adversidade é a difamação. Essa lição está baseada no livro de Daniel e nós faremos a leitura no capítulo 6, em versículos do capítulo 6, que são os que estão direcionados à nossa aula de hoje. Tá? Então faremos essa leitura, mas antes de fazermos essa leitura, nós estaremos também orando, pedindo a direção do nosso Deus para essa aula que aqui teremos a partir desse momento. Oremos então. Nosso Pai, nosso Deus, nós queremos te bendizer, te glorificar, te agradecer, Pai, por nos reunirmos para estudar a tua palavra. Meu Deus, nós te pedimos pela tua graça, pela tua bênção, pela tua misericórdia sobre esse estudo, que tu, Senhor, possas me usar como teu instrumento na condução desse estudo, Pai, e que todos aqueles que estarão vendo e ouvindo possam crescer na tua graça, no teu conhecimento e se sentir, ó Deus, edificados com a tua palavra. Toma-nos nas tuas mãos, abençoa-nos, ó Deus, de forma grandiosa e orienta-nos, ó Pai, nesse estudo que faremos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando a adversidade é a difamação. Então, irmãos, nós estaremos falando de uma forma muito direta sobre isso. Essa lição, baseada no capítulo 6 do livro do profeta Daniel, ela nos traz um episódio conhecidíssimo de toda a Bíblia, que é sobre Daniel na cova dos leões. Então, o que a gente pode ver aí? Tá? Esse capítulo 6, ele tem 28 versículos. Tá? Nós vamos fazer a leitura desses versículos no decorrer da nossa aula, tá? Não totalmente de uma vez, mas durante a aula. No versículo 1 nos diz: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por um espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada,
conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante a esse mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. A partir do versículo 17, nós vamos ler mais à frente. Bem, a vida de Daniel. A vida de Daniel, nós podemos dizer de uma forma clara, direta, objetiva, que ela é um exemplo para todos aqueles que querem servir ao Senhor, para todos aqueles que têm um compromisso com Deus. Pela sua fé, temor, respeito, honestidade, fidelidade a Deus. Uma vida de relacionamentos e experiências profundas, permitindo que Deus forjasse o seu caráter e ao ponto dele ser reconhecido como um homem íntegro e de espírito excelente. Daniel vivia no meio de uma cultura pagã, a cultura da Babilônia, já que ele foi levado para a Babilônia ainda adolescente. Então ele viveu a maior parte da sua vida em Babilônia e na corte dos reis da Babilônia. Porém, ele teve uma posição muito bem definida de não se contaminar com as práticas pagãs da Babilônia. Ele, inserido numa sociedade corrupta, não se corrompeu. Daniel era um nobre do reino de Judá. Tá? E quando a Babilônia tomou Judá e saqueou Jerusalém por volta do ano 587 a.C., Daniel tinha entre 12 e 16 anos, ou seja, era um adolescente. E foi levado cativo como muitos outros jovens também nobres. Por ele ser de família nobre, ele ficou numa posição bem melhor, bem mais privilegiada dentro do reino da Babilônia, na época com o rei Nabucodonosor, que foi o primeiro rei
da época de quando a Babilônia tomou o Reino do Sul. Ele foi educado para o serviço no Império Babilônico, instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus, está lá em Daniel 1, versículo 4. E dentro dos companheiros de Daniel na Babilônia, o relato destaca outros 3 rapazes que também foram levados para lá: Ananias, Misael e Azarias. Daniel se destacou pela sua grande sabedoria, pela sua piedade na observância da lei mosaica. Está lá em Daniel 1, de 8 a 16. Ele viveu mais de 90 anos, viu a queda do reino da Babilônia, o estabelecimento, ou seja, a tomada de poder pelo Império Medo-Persa sobre o Império Babilônico, a queda da Babilônia e a tomada de poder pelo Império Medo-Persa. Ocupou posições elevadas no reinado de Nabucodonosor, de Belsazar, filho de Nabucodonosor, e de Dario e Ciro, já sob o domínio Medo-Persa. Viveu na Grande Babilônia, tem uma vida irrepreensível numa corte corrupta. Tá? Embora fosse um estrangeiro, ele chegou ao cargo de primeiro-ministro. Tamanha era a sua capacidade, tamanha era a sua fidelidade a Deus. E não somente a Deus, mas também ao rei ao qual ele estava servindo. Né? Fidelidade ao rei em termos de compromisso, em termos de fazer um bom trabalho, em termos de não deixar um rastro de coisas ruins na sua caminhada. Na verdade, então, a fidelidade a Deus, o grande temor, a grande fidelidade que Daniel tinha a Deus, refletia nas suas atitudes, no seu caráter. Um caráter totalmente ilibado, acima de qualquer suspeita. No item 1, em meio à difamação, decida ter excelência e caráter. Então, difamação seria o quê? Uma forma de tentar destruir, desconstruir o caráter, a conduta de alguém. Falar mentiras, fazer fofoca, criar situações para desmoralizar tal pessoa. Hoje a gente pode ver isso muito através das redes e das mídias sociais com as chamadas fake news. Fake news, falsa notícia. No popular significa mentira. E mentira, nós sabemos muito bem que é contra a vontade de Deus. Mentira não vem de Deus, né? Fake news é mentira. Então não se pode estar acreditando em fake news, principalmente usada muito nos últimos anos na política, né? Infelizmente tivemos campanhas políticas totalmente baseadas nas fake news, coisas assim absurdas que a gente viu e vemos acontecer no nosso país e também em alguns outros países. Bem, então o rei Dario escolheu 120 homens. Por quê? Os sátrapas, governadores, para poder descentralizar o governo, o domínio do Império Medo-Persa sobre todas aquelas terras que foram conquistadas por esse império, que são as que eles já tinham, e o que eles conquistaram a partir da invasão e do domínio político e militar sobre o que era o reino da Babilônia.
Bem, esses 120 sátrapas eram supervisionados por 3 governadores, por 3 príncipes, né? Os supervisores ou príncipes que estavam liderando esses 120 sátrapas. E Daniel era um desses 3 que estava ali na supervisão do trabalho dos sátrapas. Bem, eles ficaram muito enfurecidos pela honestidade de Daniel, pela confiança que Daniel tinha do rei. Ou seja, Daniel inspirava confiança, ele dava margem para que a sua palavra fosse respeitada, que a sua palavra fosse aceita pela sua conduta, pelo seu caráter. E nesse meio tempo não encontravam nada que pudesse manchar a conduta de Daniel, uma conduta ilibada. E para tentar criar esta situação difícil sobre Daniel, o que fizeram? Fizeram essa conspiração, né? E inventaram essa lei, esse edito, baseado nas práticas religiosas de Daniel. Porque ele se prostrava em oração 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, e à medida em que foi colocado naquela lei de que tudo que fosse pedido teria que ser direcionado ao rei, não poderia ser direcionado a nenhum homem ou a nenhum Deus. Uma situação muito séria, muito perigosa. Só que nessa realidade aí, acabaram achando essa brecha para querer incriminar a Daniel, né? O profeta foi um exemplo de pessoa que buscou excelência em tudo o que fez. Daniel 5, de 12 a 14. Deus deseja que nós tenhamos uma vida abundante. E essa vida abundante, ela nada mais é do que uma vida semelhante à que Daniel teve, com atitudes muito próximas a dele. Por quê? Não é para a gente se acomodar como frequentador de igreja, mas é para buscar crescer e aprender com os erros, buscar ser melhor a cada dia e colher bons frutos a partir da nossa vida, do nosso testemunho. Quem escolhe fazer as coisas com excelência se destaca entre os outros e, consequentemente, é recompensado. Deus está procurando pessoas que honrem seus compromissos, que sejam honestas, justas e de boa índole. Salmo 101, versículo 6. Uma pessoa de caráter tem palavra. Mateus 5, 37. É correta. 2 Coríntios 8, 21. E sempre honra o nome que tem. Provérbios 22, 1. Você pode perder bens, saúde, família, mas nunca perca o seu caráter. Mantenha sempre o seu caráter. Foi exatamente o que Daniel fez. No item 2, em meio à difamação, decida manter seu relacionamento com Deus. Daniel foi nesse meio tempo praticamente proibido de orar, proibido de buscar ao Senhor Deus. E qual foi a atitude dele? Ele deixou de orar?
de clamar, de meditar na palavra do Senhor, de dar graças pelo que Deus fez e fazia na vida dele? Não, ele não deixou de orar. Ele continuou orando, porque acima do rei, acima de qualquer autoridade, estava Deus. E justamente esse poder espiritual de Deus, tá, está muito acima de qualquer autoridade terrena. Então nós temos que ter também isso em mente. A fé revelada foi gloriosa. Daniel sabia que a sua vida estava correndo risco, que ele poderia morrer. Mas o que esperar de um homem amadurecido na comunhão com Deus? Ele já havia experimentado atributos sobrenaturais. Vamos lembrar de que ele escapou lá do fogo, do local onde estava, da fornalha, porque tinha o Espírito de Deus ali, anjos de Deus no meio daquela fornalha, e ele e os seus companheiros, não foram atingidos por nenhuma fagulha, por nenhuma chama daquela fogueira criada na fornalha para matá-lo. Bem, ele já teve atributos sobrenaturais, como, por exemplo, entendimento e sabedoria acima de todos os outros sábios da Babilônia. Isso está em Daniel 1. Revelação dos significados dos sonhos, em Daniel 2, os sonhos de Nabucodonosor que ele revelou. Seus amigos foram milagrosamente preservados dentro da fornalha ardente, que eu falei agora há pouco. Daniel 3. Presenciou o poder de Deus ao tratar com o poderoso monarca pagão, Nabucodonosor, em Daniel 4, e interpretou a inscrição feita na parede durante o reinado de Belsazar. Belsazar, quem? Filho de Nabucodonosor, em Daniel 5. Tendo conhecimento desse edito, dessa lei que foi criada, proibindo qualquer petição a qualquer ser que não fosse o próprio rei Dario, ele não ficou com medo, ele não se intimidou diante disso. O que ele fez? Ele prostrou-se diante do Deus Todo-Poderoso. Daniel 6:10. Não mudou os seus hábitos, orou como de costume, demonstrou uma disciplina diária a qual o ajudou a discernir que não existia nada mais importante do que encontrar-se com Deus, ouvir a sua voz e não temer outras vozes. Ou seja, esse temer aí é o temer que significa medo, temer, não é temor. Temor é a Deus, é respeito. Temer é medo. Bem, a oração é essencial em todas as áreas da nossa vida. Cultivar a prática relacional com Deus, tendo uma vida de meditação na palavra e oração, é um grande desafio necessário para nos manter de pé diante de todas as adversidades. A intimidade com Deus faz com que Ele nos dê livramentos e nos abençoe no tempo certo. Então sugere-se aí, a autora dessa lição sugere a leitura de Daniel 1:9, 6:22, que nós vamos ler daqui a pouco, e 10:12. Bem, o que nós vemos aí? Em meio à difamação, decida não ceder. Vamos então fazer agora a leitura dos versículos 17 até 28 para entendermos o restante
dessa lição. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei acelou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Ele não poderia retroceder. Ele até queria retroceder, mas ele não podia. Ele deu a sua palavra. Quem? O rei Dario, né? Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, ela chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ou seja, ele estava intacto. Ele não foi atacado em momento algum por nenhum daqueles leões. Deus então fechou a boca daqueles leões. E ordenou, versículo 24, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dario, e no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Bem, Daniel não cedeu. Veja bem, que nada se sucedeu a Daniel. A sua integridade física. Mas aqueles que o acusaram foram alvo daquela sentença que foi criada para querer destruir Daniel. Aquilo que eles fizeram para destruir Daniel, na verdade, serviu para a destruição deles próprios.
no popular, o feitiço virando contra o feiticeiro. Eu já comentei isso em outra lição. Bem, o que nós vemos aí? O rei Dario cria em Deus, no Deus de Daniel. Não queria fazer isso, cumprir essa sentença contra Daniel. Mas ele não podia fugir da sua palavra, do compromisso que ele estava assumindo. Palavra de rei não volta atrás. Será que a nossa palavra como cristão também não tem voltado atrás? Será, irmãos, que nós também não precisamos aprender com essa atitude do rei Dario em procurarmos ter uma posição clara, definida, de não mudar de opinião, de não ceder às pressões que são impostas para nós no nosso dia a dia. Daniel não cedeu. Então, o que foi? Daniel não deixou de orar. Daniel não deixou de dar graças ao Senhor. Daniel manteve a sua vida devocional conforme ela era. Não mudou nada, mesmo sabendo que corria o risco de morrer. Então queriam fazer o quê? Difamar Daniel. Difamar. Ou seja, difamar, tirar a boa fama ou o crédito, a desacreditar publicamente, infamar, detrair, imputar a alguém um fato concreto e circunstanciado ofensivo da sua reputação, conquanto não definido como crime. Falar mal, detrair, fazer fofoca. No momento atual, publicar e divulgar e propagar as fake news, que são as mentiras. Daniel era portador de uma índole irrepreensível, caráter, um caráter ilibado, acima de qualquer suspeita. Mas ele não estava imune às acusações infundadas daqueles que queriam a sua morte. E a difamação é uma potente arma de destruição, capaz de aniquilar qualquer relacionamento e gerar marcas severas, podendo causar sérios prejuízos materiais, emocionais, sociais, espirituais e físicos. Daniel não foi poupado da difamação, pois seus inimigos agiram com maldade, orquestrando e tramando nos bastidores para derrubar a Daniel. Ora, irmãos, não dá para a gente parar para achar que a coisa seja simples, porque nós vivemos situações semelhantes a estas no nosso dia a dia. Se começamos a nos destacar em algum lugar, nos tornamos alvo da inveja. E isso não é só no ambiente de trabalho. Infelizmente, também acontece nas igrejas. É uma coisa absurda, totalmente contrária à vontade de Deus. Mas, infelizmente, isso também se passa dentro das igrejas. E é o tipo da coisa que tem que ser combatida. Principalmente com o quê?
com oração, com súplica, com uma devocional a Deus. A vida de Daniel prova que um homem pode ser íntegro em meio à difamação. Ele não cedeu. Ele manteve-se firme e focado em Deus. Ele preferiu ser fiel a Deus, obedecer a Deus, do que obedecer a uma absurda lei feita por homens que estavam querendo somente ver a sua destruição. Muitos fraquejam quando passam pelo teste da difamação, cedendo ao revide, ou seja, indo tirar satisfação, batendo boca, né? Querendo contestar, vingar, desafrontar. Essa é a reação humana. Só que o Espírito Santo de Deus nos dá a capacidade de ter esse controle sobre essas atitudes e agirmos segundo a vontade de Deus, agindo com um testemunho verdadeiro. A calúnia é uma mentira usada para ofender e difamar outra pessoa. A Bíblia nos afirma que Deus odeia a mentira. Por isso que o caluniador está em pecado. Mesmo que outra pessoa tenha falado mal de nós, não devemos usar isso como desculpa para caluniar. Jesus nos ensina em Mateus 5,44 a amar os nossos inimigos e orar pelas pessoas que nos perseguem. O que é muito difícil, né? Não vou dizer que seja fácil termos uma atitude como essa. Nós precisamos lutar contra o nosso eu e deixar Deus dominar, dirigir a nossa vida. Quando falamos mal de outra pessoa, estamos ofendendo a Deus em primeiro lugar, porque todo pecado é uma transgressão ao mandamento de Deus. Então são citados aí as passagens de Tito 3,2, Mateus 12,36, Provérbios 10,18, Tiago 1,26, Provérbios 16,28, Salmos 34,13 e Mateus 5,11. Daniel não podia administrar a orquestração dos seus inimigos, nem fazer o rei retroceder na sua decisão, nem mesmo se recusar a ir para a cova dos leões. Ele não podia tapar a boca dos leões, mas ele podia orar e pôr a sua confiança em Deus. Cabe a nós nos manter fiéis, velar pelo nosso testemunho e honrar a Deus com a nossa vida. Isso é a nossa parte. Agora cabe ao Senhor, cabe a Deus, nos livrar das garras do inimigo. Daniel creu em Deus e o anjo fechou a boca dos leões. Aí nós temos duas dicas de como responder com sabedoria e graça quando somos difamados. Primeiro, confiar sua reputação ao Senhor. Consciência limpa. Não tem o que temer. Não tem. Você está com a sua vida reta diante de Deus.
Coloque sempre sua preocupação na verdade, não na aparência. E não deixe o medo ser sua motivação. É no contexto de difamação que Jesus diz: não os temais. Não há nada encoberto que não haja de ser revelado, e nada oculto que não possa ser conhecido. Isso está em Mateus 10, versículo 26. Segunda situação aí, né? De como responder com sabedoria e graça. Confrontar gentilmente o caluniador. Mais uma situação complicada, porque a gente tem que ter um domínio sobre o nosso eu, sobre o nosso homem velho, porque gentilmente significa não bater boca, não se exaltar, não fazer coisas erradas, não agredir as pessoas, nem fisicamente, nem verbalmente, né? Nós temos então que ter esse controle do Espírito Santo. É estranho e assustador confrontar alguém, mas precisa ser feita. A atitude mais amorosa que você pode fazer por todos aqueles envolvidos, incluindo o caluniador, é gentilmente confrontá-lo, pois é bom trazer um amigo ou pessoas que são de confiança de ambas as partes. Ou seja, para poder testemunhar exatamente o que se passou. Né? É pertinente estar com espírito de mansidão, Gálatas 6:1, e não colocar o outro em uma posição defensiva, buscando por falhas ou com um tom de acusação. Mansidão significa domínio próprio, significa não sair da linha, não ultrapassar os limites da educação, da gentileza e do bom convívio social. E não é pela nossa força, não é pelos nossos méritos que podemos chegar a uma situação dessas. É somente com a direção do Espírito Santo de Deus que nós podemos atingir esse estado, tá? Então vamos dizer que isso é um controle da nossa mente? Não é não. Não é a nossa mente. É o Espírito de Deus dirigindo a nossa mente que vai nos moldar a agir de forma que o nosso testemunho não seja manchado, não seja denegrido numa situação de difamação. Você se julga agir com excelência? Qual a sua reação quando você é insultado, caluniado ou difamado? As pressões desta vida separam você de Deus ou empurram você para mais perto dele? Essas três situações são para uma meditação, para assim, uma autoanálise de cada um de nós, para repensar como é que a gente tem agido, né? No cantor cristão tem um hino que tem muito a ver com o tema dessa lição. É bem conhecido de todos nós, não é? E ele se chama Refúgio Verdadeiro. É o hino 324.
nos diz: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil vem me livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida, ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá.